Olá, bem-vindos ao Psique Holística. Hoje, então, a gente vai dar o seguinte da aula de cromoterapia. Eu tô achando que essa vai ser a última das cores. Das cores vai ser a última. Mas, depois eu acho que eu vou trazer um vídeo, assim, pra gente relembrar um pouco das cores, sobre o que cada cor significa, né? Porque a gente deu um estudo completíssimo dando bastante coisa assim da frequência da cor. E claro, já falei também o que o excesso de uma cor causa, o que a falta causa, né? Mas agora eu vou dar, não nessa, né? Acho que na próxima, assim, um geralzão, né? O que eles funcionam, falando só de sintomas, né? Já que a gente estudou todas elas. E eu penso depois ou de fazer assim uma mistura das cores, o que as cores misturadas significa. Por exemplo, assim, o verde com azul e o amarelo, né? O que eles fazem. Aí é um grande trio regenerador da cromoterapia. E aí pro seguinte. E aí depois eu tô pensando em dar também, não sei se no mesmo ou no outro, receitas no sentido de, por exemplo, assim, gripado, que cor usar? Aí eu dou aí tal cores, mais ou menos assim. Mas ainda tô vendo como é que vai ser. No geral, vou estar sempre aí fazendo algum vídeo sobre. Mas então hoje a gente vai ver sobre as chamadas não cores, que é o branco, o cinza e o preto. Hoje vai ser um pouco diferente, a gente vai estudar essas cores principalmente em objetos e em roupa. Que aí a gente tá dizendo, né, que da cor pigmento. Lembram que tem a cor luz e a cor pigmento? Eu acho que eu falei na segunda aula. Porque elas acabam sendo um pouco diferentes, né? Mas como eu vou falar do próprio significado também das cores, pode servir, né, para os objetos, para a imaginação. Então, vamos começar, né? Bom, como eu disse, dentro da cromoterapia, muitas vezes essas cores são chamadas de não cores. E esse termo é só maneira de dizer, né? Porque, como algum de vocês, né, já devem saber, a cor branca, por exemplo, ela é a soma de todas as cores juntas. O preto, ela é a ausência de cores. E o cinza, ele é um intermediário entre essas duas. Uma coisa, assim, né? Antes da gente começar, algumas pessoas podem, assim, pensar, né? De que a cor branca significa algo mais bacana e a cor preta não tão bacana, né? Isso é muito pela forma de que a nossa psique foi formada, né? Querendo ou não. Mas aí tem algumas perguntas, às vezes, né? Sobre qual cor ser a melhor entre essas. Porque o branco ele acaba sendo muito utilizado, né, para quem quer buscar a paz e o preto para quem quer buscar o luto. Mas eu acho que isso é bem cultural, porque o branco ele também é utilizado como luto em algumas civilizações, e o preto ele é muito indicado para a paz, para quem quer se interiorizar. Então eu acho que vai muito da nossa cultura. Mas para isso eu vou comentar aqui rapidinho sobre um pouco da história dessas duas cores juntas, o branco e o preto, pelo menos aqui no Ocidente, né? Porque quando a gente entende a história delas, a gente entende um pouquinho da nossa psique, né? Porque todas as experiências já passadas pelas civilizações, elas se encontram dentro da gente, seja consciente ou inconscientemente. Porque, assim, se essas lembranças não foram passadas de geração em geração pela fala, pela percepção, né? Elas acabam sendo passadas através do nosso inconsciente coletivo. Quem falava muito desse termo, quem trouxe aqui para o Ocidente, foi o psicanalista e o criador da psicologia analítica, Carl Jung. Então, o inconsciente coletivo, ela é uma camada, assim, mais profunda, uma das mais profundas da nossa psique, e nos traz algumas crenças, assim, enraizadas, nos traz experiências já vividas pelos nossos ancestrais e os seres humanos no geral, né? Nos traz
O instinto nos traz a espiritualidade. Então, tudo que já aconteceu, né, nos seres humanos está gravado na gente. Por isso que a gente tem, né, os nossos instintos, por exemplo, de sobrevivência, porque eles já foram muito bem desenvolvidos há muitos anos atrás, né, nos homens da caverna e assim por diante. A gente vai carregando, né, essa marca no nosso corpo e na nossa psique. Mas então, algumas curandeiras, a maioria das curandeiras e parteiras lá das aldeias europeias, que é muito da nossa origem aqui, pelo menos do Brasil, é uma mistura, né? Europeu com África, bastante mistura, né? Mas como eles vieram para cá, enfim, né? Muitas delas lá, dessas parteiras, usavam roupas pretas e pardas, mas principalmente pretas, que eram, né, pessoas caracterizadas das populações pobres e também de recursos sem muita higiene. Então, quando a partir da Idade Média, alguns padres e médicos ligados a algumas classes dominantes desencadearam uma violenta, né, uma grande campanha de destruição dessas correntes profissionais, a única forma de desacreditar elas junto com o povo, naquela época, né, que eles conseguiram, é apresentar muitas vezes essa cor e essas práticas ao demônio. Então a gente vê lá, né, as bruxas, né, as curandeiras, e a gente vê de que a imagem do símbolo do mal, né, seria o demônio, e a cor associada a ele é ou preto ou o vermelho. E a gente vê de que essas duas cores são cores totalmente femininas. A cor vermelha, ela fala da mãe terra, do contato com a terra, portanto, do feminino. A cor preta, ela fala também do feminino, né? Ela é a representação do yin, da polaridade yin, que é a polaridade da energia feminina. Não digo nem feminina de mulher, mas da energia feminina. Então, a gente vê aí, né, uma questão. Em contraposição disso, o branco ele acabou sendo associado ao Deus cristão e ao bem. Em tempos assim mais recentes, o mesmo preconceito ele acabou acontecendo, né? Mais ou menos assim, na época da escravatura, né? De que o branco era bom e o preto não. E aí a gente vê várias crenças, porque aí era descrevido, né? Colonizadores e colonizados, os senhores de escravos, e isso vai ficando na nossa psique, mesmo a gente querendo ou não, mesmo a gente tendo essas crenças ou não, né? E vai ajudando a gente a formar o símbolo, né, do bom e do ruim também nas cores. A gente vê muito isso, né? Porque a nossa psique ela ainda acaba sendo muito, muito dual. Outra questão seria de que a nossa mente, né, ela carrega essa questão dual, como eu falei, e consecutivamente ela acaba pegando as coisas como bom ou ruim. Até porque, se a gente for ver mesmo o símbolo da cor, por exemplo, branca, ela é sim associada ao consciente, à luz, ao dia, ao céu diurno, enquanto que a cor preta ela é associada ao inconsciente, muitas vezes ao maligno, né? Ao desconhecido, à noite, às vezes também à terra. Mas isso não significa de que um seja melhor do que o outro, né? Porque é bom a gente entrar em contato também com o nosso inconsciente. Como é que a gente vai trazer a luz se a gente não olhar para ele, né? Então, isso é bem relativo, assim. Mas aí a gente tira dentro da cromoterapia todo tipo de preconceito, né? Que a gente acha se uma cor é legal ou não. Isso existe bastante. Mas, bom, o preto, ele é bem associado ao nosso interno. Isso porque ele propicia, ele chama a gente a ficar mais interno. Já o branco, ele traz a gente mais para o externo, eles nos convidam a ficar para o externo, né? Então a gente pode ir desvinculando qualquer pensamento, né, que tiver sobre essas coisas. Mas, enfim, inclusive, né, essa nossa questão aí do preto sendo uma cor para o luto,
é uma coisa assim meio que do Ocidente, né? Porque lá no Oriente, principalmente na China, a cor utilizada pro luto é a cor branca, tá? Tem toda uma explicação lá sobre isso, mas aí eu não vou entrar aqui, mas é uma cor para eles do luto, né? Vocês veem que é uma coisa bem cultural, né? A forma também que a gente acaba usando essas cores, e também faz um sentido eles usarem essa cor. Mas falando da gente aqui, né? É engraçado como a gente sente vontade de utilizar o preto bem em momentos mais introspectivos, que é o caso da morte. E isso, né, é engraçado porque como as cores, elas nos convidam, né, às situações, porque a cor preta, ela nos propicia muito a voltar ao nosso interno, ao nosso íntimo, a gente rever algumas questões, né, da nossa personalidade. Isso é muito legal. Só que o preto, muitas vezes, ele acaba atraindo muitas energias, nem sempre tão agradáveis, principalmente em lugares como cemitérios. Então é muito legal a pessoa entrar em contato com as suas emoções quando está em luto, né? A gente não reprimir, a gente tem que sentir aquilo, tanto que tem uma questão, né, muito falada dentro da psicologia, de que algumas pessoas não vivem bem o luto, né? Cada um por causa de um motivo, e aí passam 10, 15 anos e as pessoas acabam sendo pessoas assim, muitas vezes um pouco rígidas, tem alguma questão, e aí vão fazer, né, uma terapia e vão ver que muitas vezes é um luto que está acumulado, que não foi vivido adequadamente. E fica, né, aquela energia estagnada. Então, o preto, ele ajuda a gente a entrar em contato com essas emoções, é muito bom. Só que tem aquela questão, né? Absorve muita coisa. E no cemitério, né, tem muitas pessoas sentindo muitas coisas fortes. E a gente pode acabar sentindo um pouco a energia do outro. Então, bota um preto, mas coloca outra cor por cima, né? Coloca um casaco branco, coloca qualquer coisa, nem que seja um sapato, uma coisa assim, só para dar aquela segurada, né? A cor branca, né, em contrapartida, ela está muito associada à espiritualidade. A cor preta ao feminino. Essa cor branca, ela tá bem associada à espiritualidade, né? Eu acho que porque muitos curadores usam a cor branca, e a gente vai falar também sobre isso. Mas, acreditando ou não, a cor preta, ela fala também da espiritualidade, isso porque ela representa o feminino. E o feminino, ele, querendo ou não, ele representa essa espiritualidade. O branco, ele está bem associado à expansão, né, à consciência. Então, o feminino olha para o interno, reconhece as suas inconsciências, né, consegue ter um contato íntimo, vai para a sua espiritualidade íntima, e o masculino expande, traz a consciência, leva a consciência, né? Leva a energia até onde tem que ser levado. E isso não depende de homem e de mulher, né? A gente vê aí vários homens que têm mais energia feminina, mais yin, e vice-versa. Então, a gente tem que saber, aprender, né? Assim, a trabalhar com as duas energias para o nosso próprio equilíbrio interno. Mas, enfim, enquanto que a cor preta nos ajuda a absorver energia, a cor branca nos ajuda a emanar, a, às vezes, expurgar, né, uma energia, né? O preto, portanto, ele nos propicia a introspecção e o branco a extroversão. Inclusive, essas cores, elas são muito interessantes porque a cor preta, ela é interessante para alguns adolescentes ou para pessoas que não conseguem ter muito contato com as suas emoções, né? Já para a criança, a cor preta, ela não é uma cor tão bacana assim, né? Porque a criança, ela já é bem emocional por si, a criança, ela já tem os seus centros energéticos muito abertos e ela já absorve muita coisa. Então, não é uma cor tão apropriada para as crianças usarem o preto, né? A cor branca, ela é legal, só que aí não muito, né? Porque aí a criança pode ficar um pouco sem energia. Mas aí, claro, né? Basta da gente equilibrar e também não ficar paranoico, né? Só em vendo a nossa personalidade, como que a gente pode usar as cores ao nosso favor. Tá, então, o preto, mudando aqui, né? Voltando a falar, se a gente for falar, assim, da nossa cultura, principalmente da espiritualidade,
para a gente entender melhor essa cor, o preto é a cor dos orixás, da morte e do destino, como o Omulu e o Exu, né? O branco é a cor de Oxalá. Para quem não sabe, Oxalá dentro da Umbanda representa Jesus, a linha de Jesus. E Oxalá é como se fosse dessa fecundidade masculina, que no Brasil acaba sendo o pai de todos os orixás. E é por isso que o branco ele é muito usado nas cerimônias das religiões afro-brasileiras, em sinal de respeito a Oxalá que comanda. Não porque, né, o preto seria uma cor ruim aí para usar, mas muito por causa disso. Outra coisa também é por conta de que o branco ele reflete energia, né? E ele mexe com a nossa psique. Esse branco ele mexe muito com a nossa psique, né? Aconteceram muitas coisas na história, né, da bandeira branca, né? Então a gente já relaciona essa cor a isso, né? Ao bom, muitas vezes. E a gente associa o branco à luz, né? Então é uma cor muito utilizada aí. Vamos agora recordar alguns detalhes da física da luz para a gente entender em profundidade os efeitos do branco e do preto, tá? E por que certas pessoas sentem a vontade de usar um e se sentem ameaçadas com o outro, tá? Então, vamos lembrar aí de que a cor de um objeto, né? No caso, a roupa que a gente vai usar, ela é a faixa de radiação luminosa que o objeto reflete, enquanto absorve todas as outras cores. Então, quando a gente olha para um objeto, aquele objeto, ele está refletindo aquela cor que a gente está vendo e absorve todas as outras. É por isso que quando a gente usa, por exemplo, uma cor azul, eu estou emanando a cor azul para outras pessoas e absorvendo todas as cores, menos a azul, tá? Principalmente eu vou estar absorvendo, muitas vezes, né, a cor contrária do azul. Então, aí, o laranja, né? E se for um azul bem clarinho, pode ser também o amarelo, tá? Mas, então, é isso. Um objeto branco, portanto, ele vai estar refletindo de volta para o exterior todas as cores, todas as radiações luminosas, uma vez que o branco é essa mistura, né, das cores. Logo, uma pessoa vestida de branco não absorve nenhuma energia do ambiente. A roupa dela acaba sendo como um espelho voltado para fora, que devolve para o ambiente tudo que chega até essa pessoa, tá? A roupa branca é como se fosse uma couraça contra a energia que vem do externo. E isso pode ser uma coisa muito bacana, maravilhosa, né? Dependendo da pessoa, se for uma médium que capta tudo que é uma antena, ou não, pode ser também uma coisa nem um pouco legal. Isso depende da pessoa e das suas energias. É muito legal, né? A gente nos autoconhecer, não só psicologicamente, mas energeticamente, né? Pra gente conseguir nos cuidar melhor. Mas essa cor, né? Então, ela vai proteger a pessoa contra tudo, né? Que não é tão bacana no caso. Mas, por outro lado, a pessoa pode deixar de absorver tudo que é legal para ela. Todas as energias bacanas. Por isso, é um recurso, assim, usado para as pessoas que fogem das emoções. Então, quem tem muitas emoções pode estar usando a cor branca, tá? Mas aí não demais para aí não reprimir, né? Mas isso é muito bacana da gente ver. O branco é particularmente bem útil em duas situações. Quando alguém vai fazer um trabalho de energia, de cura energética, né? Então, como é feito em muitos centros espíritas e nas sociedades esotéricas, a roupa branca pode ser uma boa proteção contra os distúrbios energéticos das inúmeras pessoas com quem o curador faz contato a cada dia, né? Então, é muito bacana quem trabalha aí com o Reiki, faz atendimentos, principalmente muitos atendimentos, tá usando uma cor branca, tá? Para não absorver muito o que as pessoas estão emanando, é muito importante, né? Se não sai da pessoa, e muitas vezes, não toda vez, claro, vai pra gente, né? Porque aí tem muita gente anteninha. A outra é em grupos que queira mobilizar uma porção de energia e deixá-la circulando no espaço
ocupado pelo grupo, sem ser absorvida pelas pessoas. E aí, nesse caso, a roupa branca vai garantir a preservação da energia livre no ambiente. A gente vê muito isso também nas casas de Umbanda. Os trabalhadores vão tudo com a roupa branca e os consulentes, às vezes, também vão com a roupa branca. E aí fica uma energia elevada no lugar, né? Fica uma energia mais sutil, muitas vezes. Bom, entretanto, né, uma pessoa que esteja precisando absorver energia não deve abusar desse branco, utilizando apenas na quantidade estritamente necessária para aproveitar o seu efeito psicológico de limpeza, purificação, leveza e otimismo. Quando usado em exagero, como antigamente era empregado em alguns hospitais, o branco acaba criando apatia e depressão, pois a pessoa não recebe estímulos coloridos. Aí, para quem estuda muito os corpos energéticos, o nosso corpo emocional é o corpo mais colorido, né? As auras a gente pode ver de que, né, cada corpo aí vai estar associado a uma cor, e para quem enxerga, né, tem uma cor. A nossa cor do emocional, ela é extremamente colorida. Então, quando a gente não usa, né, algumas cores, a gente usa muito branco, por exemplo, a gente não deixa a gente ter meio que contato, né? Claro que as cores que a gente usa não influenciam muito, né? Não vai mudar a pessoa que a gente é, mas influencia, querendo ou não, né? Por um tempo determinado ou indeterminado, né? Se eu ficar para sempre com a cor branca, aí eu vou ter bastante estímulos, né? Porque isso auxilia muito nas nossas emoções. Mas aí, né, como eu tava falando, bom, que a pessoa não recebe, né, estímulos coloridos quando ela usa muito branco, que acaba sendo indispensável para manter o sistema nervoso funcionando, né? Porque a pessoa não consegue absorver a energia necessária para se recarregar se usar muito, muito, muito branco, tá? Bom, na cromoterapia, a luz branca das lâmpadas comuns que projetam sobre a pessoa o conjunto de todas as cores costuma ser usado em trabalhos de reequilíbrio energético no geral. E principalmente quando o terapeuta não tem certeza a respeito da questão, né, do problema da pessoa, não querendo, para isso, usar uma cor específica. A experiência dos cromoterapeutas sugere que, nesses casos, o organismo se encarrega de selecionar e aproveitar as faixas de radiação de quem mais necessita. Esse raciocínio ele é muito utilizado, inclusive dentro do Reiki, né? Para quem aí trabalha com isso também. Porque, assim, que nem a gente falou, né? Aqui pelo curso. Cada cor tem uma frequência. E, às vezes, a gente consegue nitidamente perceber qual frequência está passando. Principalmente quando a gente se organiza, né? Faz uma anamnesezinha ou vai anotando, enfim, né? A gente vai pegando com o tempo. Assim, a gente vai vendo as características e aí na hora a gente já sabe. Aqui tá a falta do azul. Ou aqui tá a falta do verde. Ou aí, aqui tá um excesso de violeta. Tá um excesso de amarelo, né? A gente vê. E aí tem esses casos. Mas quando a gente não consegue, a pessoa não é muito agitada, também não tem muita tendência para a espiritualidade, no sentido de acabar não trabalhando tão, né, fisicamente, nem para a imaginação exacerbada. Também a pessoa talvez não esteja com depressão, talvez a pessoa não tenha insônia, talvez a pessoa tá assim, né? Não tá em nada aparentemente, é um pouco difícil, mas talvez sim. Aí a gente usa o branco, porque nessa cor vai ter todas as cores. E o nosso organismo, ele é muito inteligente, né? Ele acaba aproveitando muito mais daquela cor que a gente está necessitando. Isso a gente vê no Reiki também, porque a gente costuma falar, né? Eu que sou mestre em Reiki, costumo falar também de que, assim, não é legal a gente colocar sempre uma intenção na pessoa quando a gente vai aplicar o Reiki. Por exemplo, assim, né? Agora eu quero curar a pessoa, agora eu quero, e ficar emanando isso.
né? Porque a gente acaba sendo só um canal. Às vezes a pessoa não tá pronta, a gente nem sempre vai saber o que a pessoa tá precisando, né? Então a gente só aplica, né, o reiki dando a energia, passando, né, a energia, e aí o próprio organismo da pessoa sabe para onde está faltando. Claro que em muitos casos, né, o reikiano vai ter que ajudar aí a pessoa a entender melhor essa energia, mas enfim, né, outro assunto. Vamos agora, então, tentar entender os paradoxos da cor preta, voltando aqui para a cor preta. Lembrando, novamente, da física da luz, né? A gente pode entender de que o objeto preto não reflete qualquer luz para o ambiente, mas sim absorve todas as cores. Ele é como uma esponja que suga a energia do exterior. Essa energia, ela precisa ser armazenada de alguma forma. E ao ser incorporada aos átomos do objeto, o aumento de energia é sentido como calor. É legal a gente experimentar isso, por exemplo, com alguma roupa, né? Uma blusa preta, mesmo que seja de tecido fino, né? E a gente andando no sol com ela, provavelmente a gente vai sentir mais calor do que se estivesse usando uma blusa clara um pouquinho mais grossa. Isso porque toda a luz solar que atinge nessa blusa, nessa pessoa, é absorvida pela roupa. No inverno, essa característica de roupa preta, ela é muito útil, acaba sendo muito útil. Entretanto, se criar um ambiente, se a gente quiser, né, criar um ambiente caloroso e aconchegante, não é bacana colocar cor preta nas paredes, porque senão elas vão absorver toda a energia e o lugar vai ficar parecendo uma geladeira. A gente vê muito na decoração algumas paredes pretas, principalmente para escrever, né, alguns recados em algumas cozinhas. Muitas pessoas usam, mais cuidado se você mora num lugar muito frio, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, no Chuí, na Argentina, sei lá, ou em algum lugar que esteja inverno mesmo. Simplesmente, se colocar tudo preto, a sua casa vai ficar extremamente fria. Inclusive, o meu avô, né, na casa do meu avô, é tudo meio escuro. Tem madeira escura, é uma cor meio assim, e a casa dele é uma geladeira. É muito frio, então aí a cromoterapia nos ajudando, né? Então esse preto, ele acaba absorvendo toda essa energia do lugar e acaba ficando muito frio. Um uso comum já para esse preto, como sendo um concentrador de energia, é muito feito no sistema de captação de energia solar para aquecimento de água ou em fornos solares. Em ambos os casos, esse encanamento de água ou recipiente para esse alimento, para cozinhar a comida ou secar, ele fica contido dentro de uma caixa metálica revestida de material isolante, muitas vezes é o lã de vidro e madeira, e com uma tampa de vidro. E para não desperdiçar a energia que atravessa o vidro, o material ele é todo pintado de preto. Como o material isolante não deixa o calor irradiar para o ambiente, ele se concentra no interior da caixa, onde a temperatura pode atingir níveis bem suficientes aí para assar um bolo, assar um pão. Então, isso também é um pouco utilizado nesses sistemas de energia solar. É importante a gente entender aí também os prós e contras dessa cor preta. Ela sendo uma cor que absorve o máximo de energia, a roupa preta ela é adequada para determinadas situações em que a pessoa precisa absorver e acumular muita energia. Esse é o caso de operações mágicas em que a pessoa precisa concentrar muita energia para compensar a que ela perdeu em projeções e cura. Lembra que eu falei que quem atende muitas pessoas precisa usar uma cor branca para nem sempre absorver a energia dessas pessoas? Então, quando ela estiver na sua casa ou no momento da natureza, né, ou depois, né, simplesmente seria também bacana ela usar o preto para ela se recompensar, né? Perdão, para ela compensar essa energia que pode ter sido muito doada, tá?
talvez nessas tradições aí, né, que usa a cor preta, isso tenha sido percebido intuitivamente, para a gente compensar esse estado de depressão, esgotamento que pode causar, né, uma tristeza de uma perda. Só que dessa mesma forma, né, que esse preto tem alguns poréns, o branco também. Se a gente for comparar o branco, ele é como se ele estivesse formando uma barreira, quando a gente usa, né, uma cor branca, que não deixa a energia entrar na gente. Já o preto, né, é como se fosse uma porta escancarada, fazendo com que a pessoa absorva toda a energia obtida no ambiente. Isso serve também para objetos, parede, né? Então, se a parede da minha casa for toda branca, é menos chance da minha casa ser extremamente fria, né? Essa parede ela vai emanar energia, só que nem sempre ela vai absorver a energia. Então, essa questão aí, por exemplo, assim, né, de usar a roupa preta. Uma forma que a gente pode compensar para essas energias não entrarem tanto no nosso campo, né, se a gente usa bastante roupa preta, seria, né, equilibrar através de algumas imaginações. Pode ser de um círculo ou uma pirâmide protetora da cor dourada ou branca, tá? Ajuda muito. Para quem aí é muito sensível, é muito recomendado. Bom, como eu tinha comentado lá em cima, né? Pelo motivo dessa extrema absorção, o preto não é muito indicado para as crianças, tá? Contudo, para quem quiser ter contato com as suas emoções, é muito bacana. Vocês perceberam que nessa aula eu falei bastante da cor pigmento, que é a forma que a cor se comporta nas cores e objetos, porque assim, a cor preta, se a gente for ver, ou cinza, ela não vai ter da forma cor-luz. Pelo menos não na natureza, né? O branco, ele até vai ter. A gente pode ver de que ele pode se apresentar, por exemplo, assim, na luz do sol, né? Então, eu falei mais nessas aulas sobre a cor pigmento mesmo. A gente pode entender também de que a cor branca, ela nos propicia bastante energia e emana muita frequência, muita energia. Mas então, eu vou falar agora um pouquinho sobre o cinza. Ela não é muito utilizada, mas eu vou falar aqui um pouquinho sobre, só para a gente entender. Ela tem alguns aspectos aí bacanas. Mas ele, às vezes, é utilizado como a cor prata. O cinza, como a gente viu no início, não é uma cor. É como se ela não fosse nem a presença nem a ausência de cores. Ela é o intermediário entre o negro e o branco. A cor cinza, ela é uma neutralizadora. E na decoração, né, ela serve também para realçar as outras cores, porque ela acaba realçando as outras cores e tornar elas aparentemente mais vivas. Então, pega uma cor cinza e coloca uma cor amarela do lado. É como se aquela cor amarela se destacasse também, né? Então, é como se fosse o preto, né? Você coloca uma cor ali do lado preto, o preto se destaca. Só que o cinza, ele é um pouco mais neutralizador, né? Você vai perceber melhor. Colocar um cinza de longe um vermelho, você vai ver logo o vermelho. Mas então, ele é um intermediário desses dois, tá? A gente pode ver de que nas cidades, as cores, elas geralmente são cinzas. Principalmente nos grandes centros, e isso facilita um ar depressivo para as pessoas como um todo. Isso porque a cor cinza, quando ela é usada em excesso, não só em excesso, ela é uma cor meio depressiva, né? Ela não dá e ela também não tira energia. Tanto que se a gente for assim em algum centro ou em algum metrô de alguma cidade, é bem provável de que a gente saia bem cansado de lá. A gente aqui em casa, inclusive, tem uma experiência pessoal. Uma vez eu estava viajando com meu esposo e aí a gente estava voltando de um lugar bem energizado, assim, da natureza, e a gente teve que passar por São Paulo no metrô. E aí o negócio foi tenso, né? Porque a gente estava
né, num lugar assim bem sutil, e do nada a gente foi pra cidade, aí a gente se sentiu muito cansado, algumas coisas assim aconteceram, tem que recorrer, né, para alguns conhecimentos. Mas enfim, esse cinza muitas vezes ele causa esse esgotamento, um cansaço, muitas vezes um estresse. Então quem fica o dia todo em lugares mais cinzas tá mais propenso a algumas questões aí. Por isso também que a gente vê, por exemplo, em Paris. Eu falo Paris porque, se a gente for pesquisar, é a cidade que menos tem sol durante o ano, né? Eu conheço uma pessoa, o irmão de uma amiga minha, que foi morar em Paris e ele voltou depois de um ano com depressão, gente. Ele voltou com depressão e quase desnutrido. Ele foi fazer exame e ele não tinha muitos nutrientes. Isso porque não tinha sol lá. Não tinha muito sol e aí ele não conseguia absorver a vitamina D, né? Ele acabou ficando depressivo. Então, isso é bem real, assim. Tanto que a gente vê nas cidades que tem muito sol, as pessoas são mais extrovertidas, né? Se a gente for para Bahia, o pessoal vai ser muito mais extrovertido, muito mais para cima de que, por exemplo, em algumas outras cidades. Por exemplo, o sul, né? Ou o interior do Rio Grande do Sul. Isso é um pouco real. Mas assim, voltando, existe, entretanto, uma variedade de cinza que é muito querida e muito usada na cromoterapia, pelo menos para visualização, né? Porque nas luzinhas assim de cromoterapia não tem, que é a cor prateada, a cor prata ou platina, que é uma cor prata ao extremo, né? Bem mais iluminada. Então, essa prata é uma matiz de cinza bem clara e bem luminosa, por ser brilhante e refletor como um espelho. A gente, inclusive, viu, né, isso de luminoso. Não vou lembrar agora a aula, mas quanto mais luminoso, mais faixa de branco tem, né? Então, é iluminado, é uma cor mais iluminada. Bom, essa cor prata serve para limpeza, para purificação de ambiente, para cauterização em cirurgias astrais e ou espirituais. Serve como uma antibactericida bem forte, tá? Às vezes até mais do que o violeta. Se a gente usar o violeta e a cor prata ou platina, muito antibactericida, tá? E ela acaba sendo uma cor bem leve, até pela sua grande luminosidade. Às vezes ela tem até meio que um fundo meio azul, então ela pode ser também meio relaxante. Bom, enquanto o dourado, que ele é um tom assim um tom metálico do amarelo, ele dá uma sensação de aquecer, de encher de energia. O prateado ele produz uma sensação inversa. Por isso, ele é usado em alguns exercícios da cromoterapia para limpar o campo energético e afastar influências desagradáveis. Contudo, uma coisa que eu quase sempre estou falando e acho bem importante continuar ressaltando é o fato de que, depois da gente utilizar uma cor que propicia uma limpeza, que é essa cor prata, é a cor azul, é a cor violeta, a gente precisaria usar uma cor que energize, que é o caso dessa cor dourada, ou então laranja, né? Em alguns casos até o vermelho, mas eu acho legal assim o dourado, principalmente, e o laranja. Para o nosso campo não entrar em desequilíbrio, nem perder muita energia, tá? Mas por hoje é isso. Gratidão, tá? Vamos ver aí na próxima aula se vai ser o resumo ou, né, o que vai ser. Então, é isso. O curso ele tá quase chegando ao final, tá? Para quem quiser certificado para atender junto com o seu trabalho, né? Pode me mandar um e-mail lá, que eu tô disponibilizando com valor assim bem, né? Bem acessível, bem massa, R$ 35. Show de bola. Mas e aí me manda lá um e-mail, tá? Gratidão e até a próxima. Um abraço.